Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na Bíblia, né? Hoje vamos fazer uma meditação sobre um texto do Velho Testamento, o livro de 1 Samuel, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, o campeão dos filisteus, não é? Vamos fazer uma meditação e aprender um pouco, amém? Amém. 1 Samuel 17, do 4 ao 11. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 1 Samuel 17, versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículos 34 ao 37. Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Versículo 41 ao 51. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: "Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau?" E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: "Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Davi, porém, disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos." Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul,
Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém. Então Noemi leu o texto de 1 Samuel, capítulo 17, que fala quando Davi, não é, enfrentou Golias, né? E o que nós vemos nessa passagem? Davi, nessa época, nessa ocasião, ele não era rei de Israel. Ele era apenas um mocinho, que era pastor de ovelhas. Nem soldado ele era. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era uma pessoa simples, que cuidava do rebanho de seu pai, Jessé. Então, ele era uma pessoa simples, uma pessoa do campo, mas ele era uma pessoa que o seu coração agradava a Deus. Então, em Atos, nós vemos que, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, como foi lido, diz que Deus testemunha de Davi, que o coração de Davi é segundo o seu desejo. Então, nós podemos falar que o coração de Davi era segundo os desejos, o coração de Deus. E nessa época, o pastor Davi, um menino, não era guerreiro, mas ele era uma pessoa que agradava a Deus. Ele era uma pessoa ligada a Deus, ele ainda era pastor. Depois que Davi se torna rei, não é tanto assim. Ele vai, como todos que têm aquela coisa da riqueza, do poder, não é? Essas coisas as pessoas se corrompem um pouco. Mas na época que nós estamos lendo, nessa época que ele enfrenta o gigante, o campeão Golias, o campeão dos filisteus, ele é apenas um pastor. E essa passagem nos diz sobre uma época em que Israel lutava contra os povos daquelas terras, que eram os filisteus, não é? Israel tinha que lutar porque, se não lutasse, seria destruído, feito de escravos, não é? Mas hoje em dia, nós não devemos apoiar nenhum tipo de guerra. A nossa guerra, hoje em dia, é contra todas as forças espirituais, principados e potestades no mundo celestial, no mundo espiritual, contra as forças espirituais do mal e não contra os homens. Nós devemos orar pela paz, pelo bem-estar de todos os povos, que todos possam ter a chance de conhecer Jesus, de ter a sua família vivendo em paz, as crianças possam viver em paz, todos possam viver em paz. Mas nessa época de Davi, não era possível isso, e eles viviam em guerra, não é? E era necessário essa guerra porque eles seriam destruídos. Ainda era uma época muito primitiva, né? Mais ou menos 3.000 anos atrás, uma época muito primitiva, e que os homens ainda tinham eles não tinham essa noção de irmandade, de amor, não é? Eles não tinham. Então essas guerras eram guerras terríveis, as pessoas eram feitas de escravas, as famílias, eram coisas tristes e terríveis. Mas Davi, sendo um homem dessa época, ele vive isso, não é? Mas ele se agrada muito de Deus, ele é o autor do Salmo 22, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Esse é um salmo de Davi. Davi era o salmista, fez vários salmos, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Na época de pastor, Davi pode-se dizer que era um homem muito puro, muito bom. E ele vendo o exército de Israel 40 dias com medo do campeão dos filisteus, sem ter coragem, sem ter ninguém que possa enfrentá-lo, porque o campeão dos filisteus era um gigante, era um guerreiro com uma armadura muito potente, né? Uma armadura, armas potentes, ele tinha 2 metros, ele tinha praticamente quase 3 metros, muito forte, muito poderoso, muito rápido, um guerreiro invencível. E Davi consegue a aprovação na época do rei Saul e vai enfrentar o gigante Golias, o campeão dos filisteus, conforme o desafio que havia sido feito, não é? E ele pega uma pedra
que estava numa tipo de sacola que ele tinha. Ele gira, que era um tipo de um estilingue, onde você gira e a pedra voa, e com essa pedra ele fala assim: você vem contra mim com espadas, armas, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não é? Ele fala primeiro que ele estava representando ali o Deus de Israel, não é? Ele estava representando o Deus verdadeiro. E com essa pequena pedra, ele derruba esse gigante invisível. Não é? E aí nós vamos aprender algumas lições que é necessário que nós tenhamos atenção. Na nossa vida, muitos desafios que nós julgamos ser impossíveis de serem vencidos nos apresentam dia após dia. Tem épocas nas nossas vidas ou nas vidas de nossos parentes, de nossos amigos, pessoas que conhecemos, que parece que gigantes tão poderosos como esse Golias, não é? Se levantam contra nós, não é? Situações impossíveis de serem vencidas. E nós temos que lembrar que o mesmo Deus que deu a vitória a Davi, o mesmo Deus pode nos dar uma vitória. Nós podemos derrubar esse gigante, não precisamos ter uma espada poderosa, não precisamos ter armas poderosas, porque as armas do mal são diferentes das nossas. Como a pequena pedra, ou uma fé ainda pequena, como Jesus falou, se vós tiverdes uma fé de um grão, pequena como um grão de mostarda, podereis mover montanhas, não é? Assim Jesus falou. Então é uma fé muito pequena, e Davi, como a pequena pedra, ele derruba o gigante. Com uma fé pequena ainda, que a maioria de nós temos ainda uma fé pequena, nós podemos derrubar todos os obstáculos que estão na nossa vida nos atrapalhando, nos colocando medo, não deixando que possamos ser felizes, termos paz, termos prosperidade, vivermos uma vida que agrade a Deus. Mas o que é importante que eu lembre? A minha parte. Será que o meu coração agrada a Deus? Será que eu posso dizer que eu tenho um coração segundo a Deus? Essa semana passada, tive que usar táxis, não é? Os 2 táxis me roubaram, cobraram a mais, me enganaram no preço, não é? As pessoas têm a mania de querer levar vantagem sobre as outras. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que olhar para a nossa vida para ver se nós também não estamos participando, pensando, auxiliando a prejudicar pessoas. Por quê? Porque o que nos impede de vencer esses gigantes com uma pequena fé, às vezes são pecados que vivemos diariamente, que realmente nos atrapalham nessa luta diária que nós temos, onde poderíamos ter vitória e não temos. Por quê? Por que o motorista de táxi, que já vai ganhar um bom dinheiro pela corrida, precisa roubar o seu passageiro? Precisa cobrar a mais do que é devido, para que ganhe um pouco mais. Mas o que ele ganha um pouco mais, ele traz para ele maldição, porque o pecado é uma maldição. E cobrar a mais do que é devido é pecado, é roubo. E essa maldição vai atrapalhar a vida dele, mesmo que ele ainda for, espero que não seja, mesmo que ele ainda for uma pessoa de uma igreja, de uma religião, e vai lá, mas não vai adiantar, porque o pecado vai junto com ele. Ele é uma pessoa mentirosa, ele é um enganador. Vocês entendem? Porque aí o gigante não será derrubado, porque o coração dele não será segundo o coração de Deus, mas será um coração de um ladrão, de um mentiroso. Não é? Muitas pessoas também não perdem a oportunidade de falar mal dos outros, não ajudam a ninguém, não têm misericórdia de ninguém. Às vezes vem um morador de rua, ainda acham ruim com o morador de rua, que nem tem aonde ficar muitas vezes, não tem nem o que comer, não tem uma roupa para vestir, as pessoas ainda não são capazes de estender uma mão para ajudar. Isso também é pecado. A nossa missão é ser
mão, braços de Jesus auxiliando o nosso próximo, o nosso irmão morador de rua, o nosso irmão que está precisando de ajuda, o nosso vizinho, perdoar. Temos que ter um coração que agrada a Deus, porque quando formos, a exemplo de Davi, enfrentar os gigantes que nos desafiam, como esse gigante desafiava os soldados de Israel, e foi assim durante 40 dias. Quando formos enfrentar esse gigante, a nossa única arma será uma fé. E muitas vezes uma fé muito pequena, como o próprio Jesus disse. Se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirei para essa montanha, passe daqui para lá, e assim será feito. Porque é uma pequena fé, uma pequena pedra, mas que derruba gigantes invencíveis, que são os problemas que tanto nos perturbam. Mas tomemos cuidado com o testemunho de vida que nós damos. Por quê? Porque Deus está observando. O nosso coração se enche de trevas, às vezes por pequenas coisas, como esse motorista de táxi, por um dinheiro muito pequeno, não é? Ele está pecando, está se afastando de Deus, não é? Está perdendo as bênçãos de Deus, não terá forças para vencer os gigantes. A misericórdia de Deus ainda o socorrerá, mas não como deveria ser, porque quando confiamos em Deus, as bênçãos de Deus são abundantes sobre a nossa vida. As bênçãos de Deus nos trazem cura, prosperidade, felicidade, paz, uma consciência tranquila. Uma consciência tranquila. Então é muito importante que nós tenhamos essa reflexão. Davi venceu o gigante e nós precisamos vencer também. O mesmo Deus de Davi é o mesmo que é o nosso Deus agora. Mas precisamos ter um coração como Davi tinha naquela época, um coração que era segundo o coração de Deus, o mesmo que escreveu vários salmos, e o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o Senhor também não me faltará. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê um like, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente possa sempre colocar em prática, buscando, Senhor, ser cada dia mais parecido com Jesus, e nós possamos, Senhor, ter um coração realmente voltado a Ti. Peço que abençoe, Senhor, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, pedindo pelo nosso país, pelos países do mundo, que todas as pessoas que professam o seu nome, que elas possam, Senhor, realmente, todos nós possamos ter um compromisso firme com o Senhor, Pai, em fazer a sua vontade, e assim venceremos as batalhas, os gigantes que aparecem no nosso caminho, porque é o Senhor que vai vencer, o Senhor que lutará por nós. Amém. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.